Esse é o Loki, o gatinho de uma amiga minha. Há algumas semanas ele fugiu de casa. E o Loki era aquele tipo de gato que ia até qualquer pessoa para pedir carinho. Ele era extremamente dócil. E alguém se aproveitou da bondade dele. A pessoa atraiu o Loki usando comida e jogou ele dentro de uma churrasqueira acesa. Queimaram ele vivo. E mesmo sem conseguir abrir os olhos, o Loki conseguiu fugir, conseguiu chegar até em casa. A Júlia, que é a mãe dele, levou ele correndo pro veterinário. E nessas últimas 3 semanas ele ficou internado em estado grave. E sabe o que mais me destrói por dentro? Que mesmo internado, ele continuava traumatizado. Ele reagia como se ele ainda estivesse pegando fogo, cara. Imagina o sofrimento desse bicho. Hoje, infelizmente, o Loki ele não resistiu. A gente tem muita informação que aponta para um suspeito e tudo isso já está sendo passado para a polícia. E eu espero de verdade que a justiça seja feita. Esse caso aconteceu no Gulf, aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Esse caso só vai ter justiça se ele tiver repercussão. Então comenta nesse vídeo, #Justiça pelo Loki. Sinceramente, às vezes parece que o ser humano simplesmente não tem limites. Quando pensamos que já vimos de tudo, surge mais uma história capaz de nos deixar completamente sem chão. E dessa vez, a vítima foi um animal que não tinha absolutamente nenhuma chance de se defender. Mas antes de falar sobre o caso do gato Loki, precisamos relembrar outro episódio que revoltou a internet há algum tempo, o caso do cachorro-orelha. Ele era um animal comunitário, daqueles que viviam na rua e recebiam carinho e comida dos moradores. Mesmo assim, acabou sendo vítima de uma violência inacreditável. Foi agredido, atingido por pedras e sofreu barbaridades que o levaram em estado grave ao veterinário. Quando a história chegou às redes sociais, a comoção foi gigante. Milhares de pessoas pediram justiça, torceram pela recuperação dele e cobraram punição para os responsáveis. Só que, depois de toda aquela mobilização, o caso acabou sendo arquivado sem nenhuma punição aos criminosos. A impunidade venceu, e a indignação da internet aos poucos foi desaparecendo. E é aí que surge uma questão incomoda. De que adianta uma comoção enorme durante alguns dias, logo depois, o caso simplesmente é esquecido. As pessoas seguem em frente, mudam de assunto, mas a injustiça continua ali. Infelizmente, não demorou para a história se repetir. Não pelo mesmo tipo de agressão, mas pela mesma pura e perversa maldade humana. Dessa vez, a vítima foi o Loki. Ao contrário de Orelha, Loki não vivia na rua. Ele era um gato doméstico, tinha uma casa, uma família e praticamente não saía. Mas em uma determinada noite, ele acabou saindo. Segundo os relatos divulgados, Loki foi encontrado por um grupo de pessoas que o atraíram com comida e o colocaram dentro de uma churrasqueira. Mesmo gravemente ferido e tendo perdido a visão por conta das queimaduras, ele conseguiu, por puro instinto, encontrar o caminho de volta para casa. Ao chegar, foi levado imediatamente ao veterinário e começou uma verdadeira batalha pela vida. Foram 28 dias de tratamento, 28 dias de luta e de esperança da família. Mas, infelizmente, Loki não resistiu e faleceu. A polícia segue investigando o caso para identificar os suspeitos, e é fundamental que a sociedade acompanhe o processo com responsabilidade. A revolta é totalmente legítima, mas a punição precisa vir da justiça, com provas concretas e investigação rigorosa. O grande problema é o padrão que se repete quando uma atrocidade dessas viraliza. Os comentários explodem e as hashtags sobem. Alguns dias depois, surge uma nova fofoca, um novo vídeo, outro assunto em alta, e a tragédia anterior vai sendo empurrada para debaixo do tapete. Para as redes sociais, é apenas mais um conteúdo consumido durante minutos. Mas para quem cuidava do Loki, ele não era um post ou um número de visualizações, era parte da família. Animais são seres extremamente vulneráveis. Eles não conseguem denunciar, não conseguem explicar o que aconteceu e não conseguem pedir ajuda sozinhos. Quando alguém machuca deliberadamente um ser indefeso, a sociedade precisa reagir. O papel da internet pode ser útil para pressionar autoridades e dar visibilidade, mas a nossa responsabilidade não acaba ao clicar em compartilhar. É preciso fazer denúncias formais nos órgãos competentes, acompanhar as investigações até o fim e exigir o cumprimento das leis de proteção animal. O caso do cachorro-orelha não deveria ter sido esquecido. O caso do gato Loki também não pode cair no esquecimento. No final das contas, a grande pergunta não deve ser apenas quem fez isso, mas sim, o que nós vamos fazer, de forma concreta e permanente, para impedir que isso aconteça novamente.